Boa noite a todos que estão comigo aqui ao vivo na live Cleverson Vale, nesta noite, para conhecer um pouco mais a respeito da igreja, a Igreja Saudável. Hoje nós iremos conversar com o pastor Lívio Oliveira, ele que é pastor da Igreja Batista Vila Valqueire, a Igreja Viva. Daqui a pouquinho estaremos recebendo ele aqui e convide os seus amigos para estar com a gente. Aperte aí este aviãozinho e vai chamando seus amigos, porque hoje teremos uma excelente conversa com o pastor Lívio. Então, convide seus amigos aí, vai enviando convite para quantas pessoas você desejar. Envie os convites, eu estou fazendo isso também, e nós vamos ter a live neste momento. O pastor Lívio acaba de chegar, então nós vamos chamá-lo. Boa noite, pastor Lívio. Boa noite, Cleverson. Tudo bem, pastorzão? Graças a Deus. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui em nossa live nesta noite. Aqui em São Paulo, gelada. Não sei aí no Rio. Aqui está gelado. Rapaz, aqui deu uma esfriada hoje, mas não chega a estar gelado ainda não. Mas para carioca, baixou um pouquinho a temperatura, a gente já está botando casaco, né? Com certeza. Hoje parece que vai chegar a madrugada aí, 3 graus anunciaram aqui. Então vai esfriar muito. Vai esfriar muito. Eu vi que hoje, eu vi uma chamada aqui na internet que parece que vai ser mais um recorde de noite fria aí hoje, né? Sim. E eu já estou sentindo frio, embora ainda não esfriou como anunciaram aí, né? Mas com a live agora vai esquentar. Que bom recebê-lo aqui, pastor Lívio. Eu quero apresentá-lo aos nossos convidados que já estão conosco e aqueles que vão assistir posteriormente, que ela fica gravada essa live. Já está conosco o João Lopes, amigo lá do Ragai, fez o WD com a gente lá em 2015, lá de Americana. Sim. Pastor Lívio Oliveira é pastor há mais de 15 anos, atualmente na Igreja Viva, primeira Igreja Batista em Vila Valqueire. Vila Valqueire é um bairro da capital do Rio ou não? Isso, é um bairro da capital do Rio de Janeiro. Ok. Graduado e docente do Ragai, coordenador do DNA no Rio de Janeiro, focado no trabalho das igrejas em células, mestre em teologia e professor de missões, casado com Miriam, pai de Daniel Henrique e Ana. Manda um abração para a esposa, a irmã Miriam, ela que acompanhou a gente em 2015 lá no workshop de docentes do Ragai. Saudades da irmã Miriam e também um abração aí para a irmã Miriam. Tá bom, pastor Lívio? Tá joia. Falo com ela sim. Obrigado. Meu. Semana passada eu estive com o Peter. Fizemos uma live juntos, o Peter, que é daí do Rio também, né? Ele que agora representa o Ragai. Ele falando aí. Não é ele que está escrevendo uma mensagem para a gente aí? Ele entrou aqui, eu nem tinha visto. Fala, Lívio, meu amigo. Olá, Cleverson, um abração. Um abraço, pastor Peter. Deus abençoe. Pastor Lívio, vamos começar conhecendo um pouco mais do pastor. Quem é o pastor Lívio? Rapidamente, como foi sua conversão e como entrou para o ministério pastoral? Rapaz, eu sou nascido e criado num lar evangélico. Minha conversão se deu aos 9 anos de idade, numa conferência evangelística na minha igreja. Naquela época se fazia as conferências evangelísticas, né? Uhum. E num culto à noite, o pastor convidado pregou em Mateus 9, de 9 a 16. Foi tão forte que eu, apesar de ter 9 anos na época, eu guardo esse momento, essa passagem até hoje, o convite que Jesus faz a Mateus para segui-lo. Ao final daquela mensagem, o pastor fez o apelo, eu entreguei minha vida a Jesus,
Eu era uma criança, lembro bem, fui até... Minha mãe sentada na frente, no banco do coro, eu corri lá nela e perguntei, posso ir na frente no apelo? E aí ela falou, claro, meu filho. Aí eu fui lá na frente, lembro que chorei muito, rapaz, no O dia. senhor lembra o nome do E pastor aí, da época? do conferencista, não lembro o nome. Uhum. O pastor da igreja na época, já falecido, era o pastor Osíris Marques, né? Era o pastor da minha igreja. Mas o conferencista convidado eu realmente não lembro. Aí continuei crescendo na igreja, fui para o Exército, fui para a escola de cadetes do Exército, depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Mas quando eu passei para o Exército, na SpaceX, foi o mesmo período em que Deus começou a me incomodar com o chamado pastoral. Eu tive muita dúvida, na época os pastores me aconselharam, e de qualquer forma eu precisava estudar, fazer o segundo grau, né, hoje ensino médio, e eu tinha passado para a SpaceX, eu fui para o Exército estudar, fiz ali, mas quando eu terminei o terceiro ano e migrando para a Academia Militar, aquela angústia aumentou muito, o desejo de sair para ir para o seminário. E aí no final do primeiro ano da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, eu pedi baixa e fui para o seminário. E aí fiz o seminário, depois eu fiz o treinamento da Operação Mobilização na área de missões, e no terceiro ano de seminário eu fui convidado para pastorear a Igreja Batista Central em Ricardo de Albuquerque. E esse ano, em outubro, eu completo 26 anos de pastorado e fiquei 11 anos na Igreja Central de Ricardo de Albuquerque e estou há 15 anos, completei essa semana 15 anos na primeira Igreja Batista em Vila Valqueire. Né? Que bênção. Nesse período... O pastor foi ordenado em outubro de 95, então, né? Isso. Foi ordenado eu fui em um pouquinho antes, 95. eu fui dia 7 de setembro de 95, esse ano eu completo 26 também. Legal. E Legal. Passa rápido o tempo, né, pastor Lívio? O tempo voa. Passa rápido. Eu já estou com 50 anos. Eu faço 50 esse ano. O irmão é de 71, eu sou de né? 71. Não, 71. Eu farei 51 agora em dezembro. Então, eu nasci, quase somos da mesma idade, só que eu nasci um pouquinho antes. Um ano antes. No último mês do ano de 70. Mas voa, o tempo voa. Né? Olha aí, 26 anos de ministério, quase 3 décadas já. Hein? Olha que bênção. É verdade. É pastor, um chãozinho, né, pastor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho deste acontecimento recente. Eu, inclusive, assisti o seu testemunho lá na Igreja Batista Central de BH, acho que sábado retrasado, né, que teve a programação. Conferência Paixão Contagiante. É isso mesmo, Paixão Contagiante. E o senhor deu seu testemunho de um recente acidente que sofreu. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que significou tudo isso. Eu achei muito edificante aquele testemunho. Se o senhor pudesse dar uma resumida aí do seu recente acidente de bicicleta e como foi essa experiência, está sendo ainda, né? Parece que recentemente teve um culto de gratidão, eu vi o senhor de bengala, uma foto lá no Facebook. Está saindo, né? Está se recuperando aos poucos, né, pastor? Estou recuperando, pastor. O que acontece, né? Deixa eu voltar um pouquinho só para contextualizar aí, pessoal. Com a pandemia, a gente muito enclausurado em casa, né, no início do ano passado, eu não podia mais ir para academia e tudo. Eu comecei a pensar que atividade física eu podia fazer. E eu sempre gostei muito de pedalar, e aqui na igreja tem alguns irmãos que já pedalavam, e o meu pastor auxiliar, meu vice-presidente, pedalando muito, ele me chamando, eu falei, cara, eu vou pedalar com vocês. Eu comprei uma bicicleta nova e comecei a pedalar. Em junho do ano passado eu comecei a pedalar. Em junho agora eu vou fazer 1 ano pedalando. Só que eu fui me desenvolvendo bem, porque eu sempre gostei muito de pedalar. E aí eu cheguei a fazer um pedal longo de 100 quilômetros, né? Essa coisa gostosa mesmo, que é muito prazeroso. 100 quilômetros? 100 quilômetros. Sair para pedalar cedinho, né? 5 horas da manhã e pedalar 100 quilômetros é bacana demais. É bacana porque quando você acaba, você fala assim, uau, eu pedalei isso tudo, cara. Quanto tempo 100 quilômetros? 100 quilômetros? Quando eu fiz 100 quilômetros, eu gastei cerca de 6 horas.
6 horas. 6 horas. 6 horas. Aí voltou de carro. Depois no caminhonete. Não, pedalei aqui. Saí aqui, Ida e voltei para volta? casa pedalando. Ida e Ah, volta. foi 50 quilômetros para ir e 50 para voltar, é E isso? 50 indo, 50 voltando. Que A gente vai coisa. aqui para o litoral do Rio, né? Pega as praias aqui e vai pedalando. E Aham. aí, quando foi esse ano, no início do ano, dia 1º de janeiro, eu fiz um pedal muito gostoso, pegando, não sei quem conhece o litoral aqui das praias do Rio, tem a praia de Grumari, aí a gente desce, pega a chamada prainha, depois sobe a Serra dos Cabritos, desce em Guaratiba e volta pela outra serra para chegar no Recreio dos Bandeirantes de novo. Eu fiz esse pedal sozinho, dia 1º de janeiro, foi uma delícia, beleza. Quando foi no dia 22 de janeiro, eu chamei meu filho para fazer esse pedal comigo, né? Meu filho também pedala. E aí combinamos. Eu e ele sairíamos cedinho para pedalar e encontraríamos a minha esposa, Miriam, e a minha nora, esposa do meu filho, na praia. Né? Marcamos de nos encontrar na praia. E aí assim foi. Saí 5 horas da manhã com meu filho para pedalar. Quando eu desci dos Cabritos para pegar para Guaratiba, eu não sei o que houve, porque eu não sei se eu tive um apagão, não sei se foi a queda, o trauma da queda que me fez esquecer. Eu não sei o que houve. Eu sei que eu bati no muro. Eu perdi o controle da bicicleta, eu bati no muro, e pelo aplicativo que a gente usa para controlar o percurso, a velocidade, essas coisas, na hora da batida eu estava mais ou menos 42, 45 quilômetros por hora. Com isso, nessa pancada no muro, eu Era uma fraturei. curva? Era uma curva, era a última Aí curva só da foi serra. direto. Foi direto. Eu fui direto. Eu perdi o controle e fui direto. A roda dianteira pegou uma valeta que tinha na beirada da estrada e me arremessou para o muro, né? Com isso, eu bati com essa lateral do corpo. O meu capacete partiu em 2. Graças a Deus, na cabeça eu não sofri nada, nem o óculos quebrou, nem nada, mas o capacete partiu em 2. E eu bati com essa lateral do corpo no muro, com muita força. Tanto que eu quebrei 8 costelas, fraturei essa clavícula e no lado esquerdo eu fraturei o fêmur. Quebrei o fêmur em 3 partes, né? A cabeça do fêmur e no meio do fêmur em 2 partes. Caí muito mal, caí sem respirar, inclusive, né? Meu filho vinha atrás pedalando, ele foi me socorrer. E ali Deus começou a agir, um milagre atrás do outro, muitas bênçãos mesmo, pessoas foram parando para ajudar. Um bombeiro chegou de moto e falou, já conseguiu chamar a SAMU, né? Não conseguimos. Meu filho falou com ele que não tinha conseguido, e aí o bombeiro correu no batalhão próximo, já trouxe a ambulância com ele, e comecei uma maratona aí de recuperação. Fiquei 8 dias na UTI, né? Fiz 2 grandes cirurgias, primeiro a cirurgia do fêmur, que durou 5 horas, no sábado, depois na quarta-feira fiz a cirurgia das costelas, mais 5 horas de cirurgia. Cheguei a ter um pneumotórax, né? Cheguei a perfurar o pulmão, então teve que ter tudo cuidado com dreno e tudo. Fiquei 8 dias na UTI, depois 1 dia no quarto e vim para casa. Quando eu vim para casa, fiquei aí na recuperação na cadeira de rodas, primeiro acamado, depois comecei a usar a cadeira de rodas, e hoje, sábado passado, eu completei 120 dias que eu sofri o acidente, né? 120 dias que eu sofri o acidente, e com a graça de Deus, semana passada, eu fui fazer uma revisão da cirurgia, o médico já me liberou para botar 50% de carga no fêmur, né? Então, com isso, eu já pude liberar em definitivo a cadeira de rodas, e agora eu estou usando as muletas, estou usando um par de muletas, fazendo muita fisioterapia, muito exercício, muita massagem, drenagem, acupuntura, exercício para recuperação. Mas, graças a Deus, estou recuperando bem, né? E foi uma experiência assim, muito, muito marcante, muito impactante, onde Deus usou também para falar muito comigo, para mexer comigo, para me desafiar a refletir sobre várias questões de ministério, de vida, de prioridades, né? De dar valor realmente às coisas que importam. É interessante, sabe, Cleber? Se eu estiver falando muito, me interrompem, cara. Não, fica à vontade, a live é para ouvi-lo.
Tá joia. É interessante, né? Eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Esse foi o meu primeiro acidente na vida. Eu nunca tinha quebrado um Uhum. dedinho mindinho sequer, E né? bem em época Eu de nunca tinha... pandemia do Covid, o senhor foi parar no hospital, né? Não, não tive Covid, não Não, sofri estou nada. falando. O senhor foi. Ah, não, foi antes da. Não, foi esse ano, não? Em janeiro desse Foi, ano. foi em janeiro Janeiro desse agora. ano, já no meio da Então, na Covid, época da é. Covid, o senhor foi parar no Sim, hospital. sim. Sim, Sofre, fiquei no hospital. aí correndo risco, né? No hospital de pegar Sim, Covid. Deus Mas abençoou. Deus livrou. Além de ficar no hospital, né, eu passei por dois hospitais, da emergência imediata, que foi o Hospital Público aqui de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Depois eu Uhum. fui levado para o hospital particular, que eu tenho um plano de saúde, graças a Deus, um bom plano que a minha igreja paga para mim, como família pastoral, e eu sou muito grato a Deus por isso. E Uhum. ali nesse hospital particular também fiquei 9 dias, né? E tenho voltado lá uma vez por mês, feito raio-x, consulta, e graças a Deus, Deus tem me protegido aí da Covid Amém. também nesse Amém. processo todo. Uhum. Mas o que eu ia dizer, pastor, uma coisa muito interessante que mexeu comigo também foi valorizar o que a gente tem feito, sabe, pastor? Porque, querendo ou não, você começa a refletir, não tem como deixar de refletir. Eu literalmente caí morto no acidente. Eu caí sem Uhum. respirar. O filho que me socorreu e que manobrou comigo, e eu voltei a respirar. Né? Então, assim, quando você pensa quando eu paro para pensar que há 120 dias atrás eu podia ter morrido, acabou, acabou. Uhum. Aquilo que a gente fala sempre se torna mais real, mais presente. Né? Do que é prioritário realmente, pastor? O que é prioritário? A gente fica, às vezes, se envolvendo com tantas coisas, se desgastando com tantas coisas, mas o que é prioritário? O que Deus tem de prioridade para a vida da gente? Para o nosso Uhum. ministério, né? Para o nosso pastorado. E assim, não me acho velho e ainda creio que Deus vai me dar ainda muito chão para percorrer, O senhor é mas eu muito comecei jovem. cedo, Muito né? jovem ainda. É muito Pois jovem é, eu ainda. comecei, É. comecei a pastorear, pastor, com 23 anos de idade. Eu estou com 49 anos. Tenho essa Uhum. cara de velho, mas eu tenho 49 anos. Então, eu fico pensando, se Deus me der um pastorado até os 60 anos, mais 10 anos, né, eu vou ter 36 anos de ministério pastoral. Se Deus me der o pastorado até os 70 anos, saúde, Uhum. vigor para pastorear, para liderar, para pregar, até os 70 anos, eu estou falando de mais 20 anos de pastorado. Eu vou completar ao todo 46 anos de pastorado. Meu Uhum. amigo, é muito chão. É. E aí é hora de parar e falar assim, Deus, qual é a prioridade? O que o Senhor quer realmente, né? E isso tem sido muito bom, sabe, o Cleverson? Tem sido muito bom rever algumas prioridades, algumas decisões, algumas perspectivas na igreja. Tem sido uma experiência muito linda com Deus, realmente, muito bacana. É interessante, o senhor falando aí, eu lembrei do meu acidente em 96. Eu estava para completar um ano de ministério. Eu peguei Nós estávamos esperando um ônibus para ir da cidade de. Não sei se o senhor conhece bem Atibaia. Não, não Conhece conheço. Atibaia? Atibaia Conheço, já é. passei por lá, mas não conheço a cidade Entre detalhadamente. Atibaia, eu morava em Mairiporã, e entre Atibaia e Mairiporã tem um distrito chamado Terra Preta. E ali eu estava aguardando um ônibus para voltar para minha casa. Eu pastoreava ali, foi meu primeiro ministério. Estava o presidente dos jovens comigo, e aí passou um amigo dele, dirigindo um Fusca. Falou, uma carona, vamos lá. O senhor vai na frente, pastor. Eu falei, não, você é seu amigo, vai com ele na frente, eu vou conversando, eu vou atrás, fica tranquilo. Antes de chegar a Mariporã, um ônibus, um caminhão sem freio bateu e nós capotamos. Esse presidente dos jovens da nossa igreja faleceu na hora e eu fui internado. E é o que o senhor falou. Depois que a gente passa por um acidente, a gente começa a colocar, né, tudo. Será que vale a pena ter feito isso que eu fiz, aquilo, outro? Não é melhor focar em algo, o que é prioridade para o Senhor? Porque a gente vê a nossa vida indo embora de uma forma assim, muito, que nem um relâmpago, né, rápido. Sim. Então,
precisamos, o senhor está certo, tem que focar naquilo que é prioritário mesmo, porque esses dias eu recebi a notícia do falecimento do Amino Lopes, que era líder da nossa juventude batista brasileira. Sim. O ano passado ele esteve aqui na minha igreja, trouxe o pés arado, conversei com ele, mostrei a igreja, mostrei menos de um ano já, foi embora, 29 Que morte anos. precoce, né, pastor? Que morte Triste, precoce, triste. né? Muito 29 triste. anos. E nós temos que louvar a Deus, né, pastor Lívio? Pelo tempo que Deus tem nos dado. Pelo tempo que Deus tem nos dado. É focar naquilo que é prioridade mesmo. O senhor está coberto de razão. Bonito testemunho, viu, pastor? Eu fiquei muito comovido naquele encontro lá na Paixão, lá da DNA, da Igreja Belo Horizonte. Contagiante. Paixão Contagiante. Eu estou lendo esse livro aqui, Igreja Contagiante, né? Do Mark. E aí, quando eu descobri a Conferência Paixão Contagiante, falei, eu quero me inscrever, e realmente foi fantástico, fantástico. Tudo Foi muito legal, que aconteceu. foi muito bacana. Pastor, o que é uma igreja saudável, na sua opinião? Rapaz, essa pergunta é difícil, hein? Não é que o senhor deu uma palestra no Radar que eu assisti antes de ontem. Eu sei. O senhor falou E também, de certa forma, foi meu tema do mestrado, Cléber. Eu fiz um estudo, no mestrado eu fiz um estudo sob a coordenação do Dr. Mark Johnson, nessa ótica de igreja saudável, eu fiz uma análise do movimento 9 Marcas da igreja, né? Porque é um movimento muito popularizado, mas eu acabei dando uma mergulhada nele para dar uma analisada nos pontos que ele propõe. Bem, mas vamos lá, de maneira simplificada que eu entendo, sabe, pastor? Eu entendo que uma igreja saudável, ela tem 3 coisas, tem várias coisas que são importantes, mas tem 3 coisas que, para mim, são prioritárias. A primeira é a sua saúde bíblica, a sua essência bíblica. Ela tem que ser bíblica, né? Não dá para a gente diminuir a mensagem bíblica, não dá para a gente diluir a mensagem bíblica. A igreja tem que ser bíblica. Segunda coisa importantíssima, e assim, eu não estou falando em ordem de prioridade, tá, pastor? São coisas, pesos semelhantes. Segunda coisa para mim importantíssima é ser cristocêntrica. A igreja saudável é a igreja que a pessoa de Cristo é exaltado, magnificado, proclamado, né, pregado. Hoje a gente tem igrejas que as pessoas conhecem muito mais o pastor do que Jesus. Conhecem muito mais Aliás, tem até o nome do pastor na porta, né? Exatamente. Conhecem muito mais os famosos do que Jesus. Exatamente. Então, a igreja saudável é uma igreja em que Cristo é o centro. E terceiro lugar que eu destaco é uma igreja em que o propósito da igreja de buscar e salvar o que se havia perdido é mantido. Na ação missionária da igreja, na evangelização, no alcançar as pessoas. Então, uma igreja que ela é bíblica, ela é cristocêntrica e ela é evangelista. Uma igreja que está ganhando almas, que está batizando, que está alcançando o perdido. Agora, é claro que isso se desmembra, né, pastor? A gente vai ter alguns referenciais de saúde. Quando eu falo de uma igreja bíblica, falo das doutrinas bíblicas, é uma igreja que tem um batismo das pessoas salvas, que tem um batismo como pública profissão de fé. É uma igreja que crê em Deus, crê no Espírito Santo, crê em Jesus, na Trindade, e assim por diante. Agora, de maneira mais simplificada, eu gosto de dizer essas 3 coisas. Ela é bíblica, a Bíblia é a palavra de Deus, é o centro, é o fundamento. Ela é cristocêntrica, no sentido de que a igreja, tudo que ela faz, tudo que ela vive, é para proclamar Jesus como Senhor e Salvador, e ela tem o seu propósito mantido, que é buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem. Eu quero mandar um abraço aqui ao pastor Paulo Berbetti, lá do Paraná, que está acompanhando aqui. Muito obrigado
Meu irmão também, Clériston Vale, está aqui com a gente. Viviane Legal. Goulart, deve ser da igreja aí da Vila da Viva. Quem mais está aqui? Claudinha, também. Deus abençoe todos vocês. Pastor José Pastor, Werner aqui também. Esse daí, José né? Werner é pastor aqui da nossa igreja, está aqui também, pastor. Muito Um legal, muito abraço, bom. irmão. Deus abençoe. Pastor, Lívio, interessante. É uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica e uma igreja que evangeliza e discipula vidas. Isso. Com essa pandemia, com esse abre e fecha de igrejas, não sei se no Rio foi a mesma coisa, igual São Paulo, fechou, teve que fechar os templos aí também, não? Decreto? Teve. Aqui não É. ficou nesse abre e fecha, abre e fecha. Aqui fechou no Uhum. ano passado. Quando foi no início do mês de agosto, liberou para abrir e está aberto até agora, com restrições, com distanciamento, mas permaneceu aberto, não fechou mais. É interessante que nesse período nós passamos quase 9 meses aqui fechado, templo, cultos virtuais. E Deus não deixou faltar nada. A igreja teve Amém. uma pequena queda só na arrecadação, uma pequena queda, mas que não afetou o orçamento dela. E eu participo de um grupo de pastores do conselho da cidade, eu só ouvindo a reclamação, o desespero daqueles pastores que precisam do templo aberto. Ele não entende que a igreja somos nós. E a igreja não fecha, fecha o salão. Mas a igreja bíblica, cristocêntrica, uma igreja que evangeliza, ela está aberta e ganhando vidas, até pela internet. E Sim, essas pessoas entraram em desespero, né, pastor Lívio? Porque eles dependem do templo aberto para ter recursos. Porque o nosso povo é o povo, principalmente eu falo, o povo das igrejas mais históricas, são um povo fiel. Mesmo na igreja fechada, eles todo mês mandando oferta, dizimando e mantendo ali o compromisso com a igreja local. Isso é o que eu achei fantástico nesse período, quase 9 meses fechado aqui, a igreja não teve, não afetou a parte financeira, graças a Deus. Deus manteve a igreja. E a igreja pôde manter todos os seus compromissos, né, que já assumidos, projetados anteriormente, antes da pandemia. E há muitas igrejas não bíblicas, não cristocêntricas e não evangelistas nos dias de hoje, pastor? pastor Cleverson, sempre houve, né? Sempre houve. Até no tempo dos apóstolos, Paulo mesmo vai ter dificuldade com alguns grupos com essas questões. Hoje em dia a gente tem dificuldade às vezes com alguns movimentos que a gente observa e que a gente caminha. E eu acho que é muito importante que a pessoa, ao caminhar, ao buscar uma congregação, uma comunidade de fé para se unir, que procure observar esses detalhes, né? Às vezes a gente fica... Agora, um cuidado que a gente tem que ter, pastor, na minha opinião, é que às vezes a gente fica também muito preso aos métodos. A igreja Uhum. faz assim, faz assado, o culto é mais agitado, é mais calmo, é mais... tem esse instrumento ou tem aquele. Às vezes a gente fica muito ligado ao método e a gente não para se ater ao que está sendo propagado, ao que está sendo pregado e ensinado, né? Então, Uhum. isso sempre vai existir, sempre vai existir. Sempre vai existir o falso profeta, sempre vai existir o lobo em pele de carneiro, né, de ovelha, sempre vai existir o joio no meio do trigo. Mas, ao mesmo tempo, pastor, eu acho que um cuidado que a gente tem que ter é que eu acho que não é muito a nossa responsabilidade ficar nessa caça às bruxas, né? Uhum. Eu acho que é importante que a gente... Deixa eu dar um exemplo. O senhor já deve ter ouvido falar nisso, eu já tinha ouvido falar em algumas palestras e tudo, até lido em livros, mas eu tenho na minha igreja um irmão que foi gerente de banco muitos anos e ele confirmou isso, né? Ele estava dando o exemplo da cédula falsa e da cédula verdadeira. Ele estava explicando que eles recebem treinamento não é para conhecer a cédula falsa, porque a cédula falsa tem um monte de tipos de falsificação. Então não dá para estudar a cédula falsa. Você tem que estudar a cédula verdadeira.
E aí ele conta que quando ele estava, às vezes, contando dinheiro com aquela velocidade que a pessoa de banco tem, né? Que a gente fica até admirado, às vezes. Ele falou que, às vezes, ele contando, quando ele pegava a cédula falsa, o dedo percebia. Tamanho, costume, hábito, intimidade com a cédula verdadeira. Então, eu acho, pastor, que a nossa preocupação maior é pregar a verdade. Ser um exemplo, ser um testemunho dos fiéis. Porque o que acontece? O senhor falou aí da igreja que Deus abençoou, a igreja que Deus sustentou, a sua igreja, graças a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que isso acontece porque tem sido uma igreja fiel e verdadeira com os seus membros, com as suas ovelhas, né? E assim que pôde, o senhor abriu e está com as portas abertas, está trabalhando, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, porque às vezes nós temos algumas igrejas que estão cometendo esses erros, algumas igrejas que estão cometendo essas falhas, mas também nós não estamos fazendo o contraponto disso, né? Fazendo o contraponto disso com a luz, com a verdade. E aí fica sempre um buraco, né, nesse processo. Então, existe sim, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Chamaria de igrejas fakes, né? Tá na moda, fake. Pastor, Uma palavra da moda, né? está na moda. Sua igreja hoje é aquele modelo que nós podemos chamar de igreja em células. Como aconteceu a transição e há quanto tempo já que a Igreja Viva passou pela transição? Pastor, eu tinha pastoreado em Ricardo de Albuquerque, e no finalzinho do meu ministério em Ricardo de Albuquerque, eu comecei a perceber que a gente estava entrando num período muito forte de mudança de metodologia por causa das mudanças da sociedade mesmo, né? A carga horária das pessoas, as atividades, o alcance. Um pastor sozinho ao cuidar de uma congregação inteira. Isso começou a me incomodar muito. Mas também, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber o direcionamento de Deus que era hora de sair daquela igreja. Aí eu vim para a igreja de Vila Valqueire, já com um sentimento de construir algo novo, mas a igreja estava muito sofrida, tinha saído de uma situação muito difícil, eu comecei aquele tempo todo de restauração normal, quando a gente chega num novo ministério. Quando eu já tinha completado alguns anos na igreja, eu comecei a ter então o desejo de entender que era hora de começar a trabalhar o estabelecimento de grupos pequenos, né, para facilitar o pastoreio, a acomodação, a evangelização na igreja. E aí, há 7 anos atrás, pastor, 7 anos atrás, eu comecei a trabalhar com a visão celular, né? Num primeiro momento, eu comecei até um pouco perdido, eu usava alguns materiais que a gente já tinha, já conhecia, como Igreja com Propósito, algumas coisas assim, mas bastante confuso, meio perdido. E aí foi quando, no Haggai, dando aula no Haggai, o irmão mesmo sabe que eu dava aula lá no Haggai direto. Num dos treinamentos que eu fui dar aula, tinha alguns pastores da Central de Belo Horizonte. E aí foi quando inclusive eu peguei amizade Wagner, né? Carvalho. O pastor Wagner fez aula comigo lá, o pastor Iná Brandão fez aula comigo lá também. E aí eu peguei amizade com eles e levei o pastor Iná lá na minha igreja, trouxe o pastor Iná aqui na igreja para falar para nós. E quando ele veio, ele viu que eu estava meio perdido com os grupos pequenos, né? E aí ele me encaminhou para o pastor P7. O pastor P7 aqui da Baixada já estava mais avançado com as células. O pastor P7 me ajudou muito no início, sou muito grato a Deus por isso. E aí foi quando eu comecei a transicionar a igreja mesmo, há 7 anos atrás, para os pequenos grupos. Comecei com 8 células, né? Comecei o trabalho com 8 células. E aí a gente vem multiplicando. Hoje a nossa igreja tem 82 células. Nós Amém. Que benção. 82 células. Cada célula, um número de 10 pessoas, até 10. Seria 10, 5, 10, 6. Porque a nossa orientação chegou a 10, 11 pessoas, 12, é hora de multiplicar a célula. A gente defende muito que célula é um grupo pequeno com poucas pessoas. Cresceu, multiplica. Para que a gente não perca o intimismo, a evangelização, o pastoreio mútuo e assim por diante. Há 7 anos atrás, a igreja não estava em pequenos grupos ainda. Ela seguia
Era uma igreja tradicional, não? Sim, somos uma igreja tradicional, É. batista, normal, né? E E não nos tinha mantemos divisão de assim até pequenos hoje. grupos na época. Não, não tínhamos. Era uma igreja normal, tinha a sua escola bíblica dominical matinal, os cultos Uhum. domingo, manhã e noite, quarta-feira à noite. Já não tínhamos funcionando bem a atividade dos homens, né? A antiga união masculina já não funcionava bem pela agenda dos homens. Tínhamos ainda alguma coisa da MCA na época, tínhamos alguma coisa da juventude, mas percebendo que eram estruturas que já não estavam comunicando bem com as pessoas, já não estavam comunicando bem com as Uhum. pessoas. E, pastor, houve dificuldade para. Como o senhor trabalhou isso, sendo uma igreja tradicional, para que a igreja pudesse aceitar o termo célula? O pessoal confunde muito células com células lá da Coreia, da Colômbia, né? E faz uma Sim, o mistura, G12, e o né, esses pessoal acha que é sim. G12. Como que o senhor trabalhou isso para que a igreja entendesse que células nada tinha a ver com G12? Pastor, na verdade, o que aconteceu? Quando eu comecei, eu não comecei chamando de célula, eu comecei chamando de grupo de crescimento. Ok. Só que depois, quando a gente foi aprofundando a compreensão do propósito da célula, porque a ideia é que a célula seja a igreja em sua plenitude num grupo pequeno. E Uhum. aí a gente começa a perceber a importância de que as pessoas entendam que a célula é a menor parte do corpo que tem todos os elementos do corpo, né? E ao mesmo tempo, o nome grupo de crescimento começou a gerar uma dificuldade de compreensão, porque as pessoas achavam que era um grupo para elas crescerem espiritualmente, e não para crescer na evangelização, porque o grande Multiplicar. foco da célula é evangelizar. Se a célula, se você tem na sua igreja, se alguém está ouvindo a gente, até aproveito para falar isso aqui, tem grupos Uhum. pequenos, mas não tem foco evangelístico, meu irmão, pastor querido, não vai dar certo, porque vai sofrer de entropia. O grupo Vai vai engordar, né? consumir a Vai si só mesmo. engordar, inchar, não vai, E vai consumir a si mesmo, e não vai dar não certo. vai O reproduzir. grupo tem que reproduzir. A reprodução traz Uhum. saúde para o grupo. Traz saúde para o grupo. E aí, quando eu comecei a caminhar mais perto da Igreja Central, que eles deram um apoio a uma igreja maravilhosa, o DNA, eu gosto muito do DNA, pastor, porque a Central, ela tem duas máximas que são formidáveis. E todos nós que estamos no DNA, a gente repete isso. De graça recebemos, de graça damos. A Central, tudo na Central é gratuito. Todo o material que a Central produz, ela disponibiliza gratuitamente para os pastores e para as igrejas. Lições de Uhum. célula. Até hoje, pastor, até hoje eu não tenho uma preocupação de ter que escrever as lições. Eu vou lá no material da Central, eu vejo uma série que tenha bem escrita, eu dou uma olhada, gosto, faço uma adaptação porque eles autorizam isso e uso Uhum. com a minha igreja, né? E outra máxima que a Central tem é: uma alma ganha em Vila Valqueire tem o mesmo valor que uma alma ganha em Belo Horizonte. Uma alma ganha aí na igreja do irmão tem o mesmo valor que uma alma ganha na minha igreja. Então o objetivo é ganhar almas, é Uhum. alcançar o perdido. E a Central se tornou muito amiga, muito parceira, muito apoiadora, né? Os pastores vindo aqui ajudar a gente. Então eu gosto do DNA por causa disso, que a gente tem uma igreja que há 20 anos atrás era uma igreja de 500 e poucos membros, hoje é uma igreja de 12 mil membros, que fez toda essa transição e que faz todo esse compartilhar de apoio, de ajuda, de orientação. E aí, quando nós começamos a caminhar mais juntos, começou a dar um conflito de nomenclatura, porque todo o material que a gente pegava da central para usar estava escrito célula, Certo. né? Uhum. E a gente falava de grupo de crescimento. Aí um dia eu reuni a galera assim na igreja e falei, pessoal, olha só, nós vamos mudar o nome, nós vamos adotar o nome célula. Aí expliquei carinhosamente, e graças a Deus, pastor, a nossa igreja recebeu muito bem, né? Teve, claro que Uhum. teve alguns questionamentos, se não era G12, se era, se não era. E aí eu fiz logo um curso, que a gente tem esse curso até hoje na nossa igreja, que a gente deu o nome de Igreja em Célula. Esse curso, inclusive, é um curso que eu peço para todo mundo que chega na nossa igreja,
é um dos primeiros cursos que a gente pede que a pessoa faça, para que ela entenda. E aí, numa das partes desse curso, eu coloquei lá toda a explicação disso. O que é a igreja com células, o que é a igreja em células, o que é G12, M12, aí coloquei todos esses movimentos, né? Qual é a diferença? MDA, né? MDA. MDA, DNA. Depois, eu já estava em célula quando a Convenção Batista lançou o pequeno grupo multiplicador. Então, eu explico o que é isso tudo e coloco para os membros por que nós ficamos no DNA. Quais os motivos, as razões que a gente caminha com o DNA. Então, isso ajudou muito. Perdão, pode falar, cortei. Não, pode falar, só ia dizer que ajudou muito o povo compreender. Eu estudei todos esses movimentos e achei interessante que o DNA central é o mais simples de todos. É o mais adaptável para as nossas igrejas, não tem muita dificuldade. Eu ganhei o material, eu fiz o curso DNA Central lá na igreja do Ricardo Capra. E com o pastor Wagner Carvalho, né? E achei muito interessante, nós ganhamos todo o material, os DVDs, gratuito, como o senhor está falando mesmo, não cobraram nada, todo o material. Eu tenho desde a implementação até vários estudos ali dentro daquele material. Achei fantástico, fantástico. E simples. Agora fui analisar o material da MDA. Nossa, que complicação, é muito material, muito material. A própria igreja em células, lá de Curitiba, que confusão, não entrava na cabeça, é tão complicado. E o DNA é simples, eu achei muito prático, e funciona, né? E olha aí, o exemplo das igrejas que estão trabalhando com o DNA. Falando em DNA, explica para todos aqui qual o significado de DNA, e o senhor coordena o DNA no Rio de Janeiro hoje, não é, pastor? Isso mesmo. Do que se trata? O que as igrejas do Rio de Janeiro que pretendem ter o DNA, ou participar do DNA, aliás, como que elas devem fazer e o que o senhor oferece aí como coordenador do DNA no Rio de Janeiro? Pastor, o que acontece? A Central, ela teve esse crescimento, se tornou uma referência, muitos pastores e amigos começaram a pedir ajuda. Lá o pastor Paulo, Paulo, o que você fez? Como é que não é? E tudo. O pastor Paulo viu que não dava para ele ir para todas as igrejas falar sobre o que tinha acontecido, né? Que senão ele não ia mais pastorear a igreja dele. Nesse processo, ele chamou o Wagner, né, o pastor Wagner, para ajudá-lo com esse apoio aos pastores. E aí foi quando o Wagner fez o Haggai, e eu tive a alegria de estar lá no Haggai quando o Wagner escreveu o projeto do DNA. Né? O DNA significa desafiar... O DNA é um projeto daquele projeto de liderança avançada? De liderança avançada. É um projeto que o Wagner escreveu esse projeto. Lá no Haggai, porque eles já estavam começando a reunir os pastores para ensinar, para ajudar, mas no Haggai o Wagner lapidou, escreveu um projeto, quando voltou, apresentou o pastor Paulo deu o ok, e aí o Wagner avançou com o projeto. Né? Tanto que hoje, quem vai fazer hoje o curso de liderança avançada do Haggai, hoje o pastor Ebenezer criou uma apostilinha, tem aquela apostila do conteúdo do curso, e tem uma apostilinha fininha, que ele criou em separado só de orientação do projeto. E nessa apostilinha tem lá o testemunho do Wagner com o projeto DNA, que se tornou um grande case, né? Um grande case do treinamento. DNA significa desafiar, nutrir e apoiar pastores e igrejas na transição para o trabalho com células, para o trabalho de igreja em células. E o que é o DNA? É um grupo de amigos, é um compartilhamento, né? Começou com o DNA 1, que era um treinamento de um sábado, ainda existe, né? Um treinamento de um sábado lá em Belo Horizonte, para o pastor ir e ouvir dos pastores da Central o que eles fizeram, o que aconteceu lá. Né? E aí o irmão falou, é muito simples. Isso a gente louva muito a Deus, o pastor Wagner. O pastor Wagner é um engenheiro muito experiente de formação e de vida. O pastor Wagner se converteu com 50 anos de idade. A idade que eu estou fazendo agora, ele se converteu.
E ele já Olha, tinha uma bagagem de vida violenta. E ele escreveu de maneira muito sintética, de maneira muito objetiva, o cronograma para a visão celular. E isso, então, facilitou muito. Foi uma visão de Deus para ele, e ele, com a experiência dele profissional de engenheiro, ele conseguiu montar de forma muito simples. Com isso, o número de pastores que foram fazendo o DNA cresceu muito, e algumas igrejas começaram a desenvolver. O pastor Wagner começou a perceber a necessidade desses pastores terem uma continuidade, um apoio, né? E aí foi quando ele propôs a montagem dos grupos de conexão. Então, hoje existem grupos de conexão em todo o Brasil, nos Estados Unidos, no Uruguai, no Paraguai, na Europa. Por quê? Onde tem pastores que estão plantando células e que querem estar juntos para a caminhada. O que tem de bacana no DNA é o seguinte, é que, como a gente já falou aqui, é tudo gratuito, não existe lideranças um sobre o outro, não existe isso. É um grupo de amigos, todos ligados a uma visão. Trabalho em células. Não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com a denominação. Cada um tem a sua denominação, cada um tem a sua doutrina, tem a sua igreja, mas todos andam irmanados na perspectiva de ganhar almas. O objetivo é ganhar almas, né? E aí o senhor falou, quem quiser no Rio de Janeiro participar, é muito simples. Pode aproveitar que o próprio Instagram, estão vendo aí o meu Instagram, pode me mandar um direct, né? E eu respondo mandando meu WhatsApp para vocês. E aí vocês podem... a gente vai botar você num grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui do DNA Rio de Janeiro, né? Se você for daqui da capital, é o grupo do Rio de Janeiro, da capital. Se você for da região dos Lagos, é o grupo da região dos Lagos. Se você for da Baixada, a gente tem um grupo da Baixada. E aí você vai entrar nesse grupo e a partir daí você vai receber as informações. E nós, geralmente, a gente promove um encontro mensal. Hoje, por exemplo, teve um encontro do DNA Norte Metropolitano aqui no Rio de Janeiro, que pega de Niterói até Itaboraí. Pega Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Itaboraí, toda aquela região ali. Então, uma vez por mês se reúne, agora na pandemia a gente está fazendo algumas reuniões online, e os pastores trocam experiências. Nessas reuniões nós temos 2 tipos de reuniões. Geralmente a reunião começa com café, com bate-papo, com lanchão. Depois nós temos 2 possibilidades. Ou é uma reunião de treinamento, onde a gente tem um preletor que vai dar um treinamento, vai reforçar um tema, alguém da central vem ajudar a gente. Ou é uma reunião de compartilhamento, que é o quê? A gente divide os pastores presentes em pequenos grupos por tema que o pastor queira conversar naquele dia. Se você quer conversar sobre escola de líderes, você vai com um grupo. Se você quer conversar sobre multiplicação de célula, vai com outro grupo. Né? Se você está começando, é uma das suas primeiras vezes de ida ao DNA, então você não tem célula ainda, você vai para um outro grupo. E aí eu brinco sempre, se você está em crise, nada está dando certo, vem para o grupo da crise, né? E aí, pastor, isso foi gerando um grupo de amigos, como diz o pastor Carlito, como diz o pastor Marcelo Santos aí em São Paulo, o reino de Deus é um reino de amigos. E aí a gente está sempre muito junto, formou muita amizade, muito pastor, um ajudando o outro. E essas 2 máximas que eu falei foram sendo impregnadas no coração. Tudo é de graça, né? Ninguém cobra nada de ninguém, um ajuda o outro, e tudo que um produz, compartilha com o outro. Então é muito material trocado, é muita informação trocada, o que está dando certo aqui, o que não está dando certo. Por exemplo, você citou aí o Ricardo Kapler. Ricardo Kapler é um amigaço meu hoje, né, por causa do DNA. Semana passada mesmo eu tive uma situação de chateação aqui, eu sentei aqui no meu escritório e falei assim, pô, preciso conversar com alguém. Para quem que eu ligo? Liguei para o Ricardo. E aí bati um papo com ele. E aí ele falou, pô, Lívio, já passei por isso, assim, assim, assim. Então, esse relacionamento de amigos se fortalece muito no DNA, pastor. Sobretudo porque a gente tem esse referencial dos pastores da Central. O pastor Paulo Mazzoni é um pastor, eu louvo a Deus pela vida dele, é um pastor de uma igreja de 12 mil membros, mas que você chega lá, como eu já cheguei, e encontrei o pastor Paulo sentado no meio-fio da calçada conversando. Entendeu?
os outros pastores também, e todo mundo conversa com todo mundo. Eu já fiquei hospedado na casa do pastor Paulo, já fiquei hospedado na casa do pastor Wagner. O pastor Wagner tem a preocupação, às vezes tem pastores que querem ir lá para um treinamento, mas não estão podendo pagar um hotel. O pastor Wagner tenta conseguir hospedagem na casa de um pastor, na casa de um líder. Então é uma igreja muito acolhedora, né? De amizade, de muito generosa, né? De servir. E isso vai contagiando, né, pastor? Vai contagiando, Sim, porque sim. no meio evangélico, que infelizmente a gente acaba tendo tanto consumismo, tanto mercado, no DNA a gente não tem isso, né? No DNA a É um gente tem essa exemplo de troca. igreja contagiante, né? A Sim, central de BH. É um exemplo. é um exemplo. Inclusive, sábado agora, parece que haverá um treinamento online, né? O que é o DNA, o que é célula, não sei se o Vai ter Brasil o DNA inteiro. 1, Acho que é para o Brasil todo, né? vai ter mais uma edição do DNA 1 sábado agora. Sim, dia 29, das 9 até as 5 da tarde, parece que Isso, eu o dia recebi inteiro a de treinamento. informação. É. Quem quiser ver mais detalhes, é só entrar no site da Central, é Uhum. central.online, e tem no site um link, DNA. Clicou nesse link DNA, tem tudo lá. Agenda, os vídeos. Esse material que o senhor recebeu em DVD, né, que o senhor Sim, falou que foi no treinamento, está tudo no site agora. Tudo aqui. que É benção. só clicar aqui, tudo Só aberto, fazer o está tudo aqui. download. Só fazer o download. Uhum. Né? Olha E aí. aí você adapta para a sua igreja, estrutura da sua igreja, sem dificuldade nenhuma. Ok. Pastor, quanto à formação de liderança das células, qual é o tempo de duração na experiência do pastor aí na sua igreja? Quanto tempo demora para formar um líder de célula? Pastor, isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, naturalmente. Né? Uhum. Nós temos na minha igreja, nós criamos uma sequência de cursos que a gente considerou importante. Então, vamos dizer que a pessoa seja um novo convertido. Tá? Vou dar primeiro o Uhum. exemplo de um novo convertido e depois eu vou dar o exemplo de uma pessoa já crente mais antiga. Um novo convertido se converteu na minha igreja hoje. Ele vai ser orientado, o primeiro curso a fazer é o Vida Cristã, que é o Preparação para o Batismo. Depois ele Uhum. vai ser orientado a fazer 2 cursos que a gente chama de Cresça 1 e Cresça 2, que são cursos que mostram a importância dele se preocupar com o crescimento espiritual dele. Depois ele vai ser orientado a fazer o curso de Doutrinas, aí já é um pouco mais aprofundado. Depois ele é Uhum. orientado a fazer o curso de Igreja em Células e o de Liderança de Células. O de Liderança de Células hoje dura 4 meses de curso. São 4 Uhum. meses de curso, né, na minha igreja. Então, um novo convertido, em tese, se ele tiver um desenvolvimento, eu costumo brincar, né, igual aula de química, na CNTP, Condições Naturais de Temperatura e Pressão, em tese, ele vai ter condições de se tornar um líder com algo em torno de 14 meses. 1 ano e Né? 2 meses. Porque cada Não. curso desse que eu É. falei para o irmão é uma média de 2 meses, cada Uhum. curso. E o de Uhum. liderança, que aí dá 10 meses, mais 4 meses do de liderança de célula. Então, 14 meses, ele sai de novo convertido a líder de célula. Claro que isso, ele estando integrado, participando dos Participando cultos, das células. participando Uhum. ativamente da célula, se envolvendo, né? Uhum. 14 meses. Funciona bem, eu Perfeito. tenho exemplos na igreja, maravilha. Se já é um crente mais antigo, já é um crente que já fez doutrina, já é membro e tal, e quer ser um líder de célula, ele vai levar 4 meses de curso, que são os 4 meses do Uhum. curso de liderança de célula. Né? No nosso caso aqui, ele faz o curso de liderança de célula durante 4 meses, depois ele se torna um líder de célula. Ele está apto a se tornar um líder de célula. E sempre acompanhando na prática, na própria célula, o líder, né? Na O própria líder. célula. Uhum. Pastor, porque na visão celular, a gente usa muito a expressão da igreja de 2 asas. Uhum. Né? Toda essa parte de formação, de estudo, de amadurecimento é uma asa, é a asa da grande celebração, é a asa do culto, é a asa da escola bíblica. Né? A minha Uhum. igreja, por exemplo, cresceu muito na escola bíblica. Eu não tenho mais a Uhum. EBD domingo de manhã somente.
Eu tenho a escola bíblica domingo de manhã, segunda à noite, quarta à noite, sábado de manhã, né? Por quê? Porque o número de cursos, e com uma pegada diferente, que são cursos preparando para o ministério. Você não São estuda EBDs, mais né? só por estudar. Você Várias está EBDs, se Escola Bíblica preparando. Discipuladora, né? São várias EBDs. Isso, Escola Bíblica nós inclusive Discipuladora. demos, nós demos o nome aqui na nossa igreja de capacitar. É o nosso capacitar. Uhum. Nosso capacitar, ele funciona em vários dias, horários diferentes, né? Que bênção, que joia. Então, isso é a grande celebração, pastor. É o treinamento na célula, pastor. E o treinamento na escola de líderes, no culto, no discipulado e tudo. Na outra asa são as células, onde ele coloca em prática. Então, o líder de célula, se eu sou líder de célula e eu tenho aqui o Jorge, que é o meu líder em treinamento, eu começo a botar ele para liderar a reunião, eu começo a botar ele para dar o estudo, eu começo a botar ele para aconselhar alguém quando precisa. Então, ao mesmo tempo que o Jorge está fazendo o curso lá na escola, no domingo de manhã, ele está treinando na célula durante a semana. Então, isso torna a célula, a igreja, o pastor Cleverson, muito mais orgânica, muito mais viva, né? E a pandemia mostrou isso, pastor. A pandemia mostrou isso. A minha igreja, a gente só conseguiu cuidar das pessoas, pastorear as pessoas por causa das células, né? Por causa das células, porque vai lá na ponta e as pessoas estão amadurecendo e crescendo juntas e trabalhando juntas. Que bom. Que pena que o horário foi embora, pastor Lívio. Está tão gostoso. Um abraço ao pastor Zé Libério, que está acompanhando a gente aqui. Ele é líder da Toca do Estudante, movimento universitário. Toca do Estudante, Libério, grande Libério. Libério agora mudou o visual, viu, pastor Lívio? Agora ele está com um bigodão, está diferente agora. Ei, um abraço aí, pastor Libério. Pastor, o senhor pode orar, encerrando assim a nossa live? Muito obrigado por participar com a gente aqui. Foi bênção e quantas lições. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, sua igreja e o DNA aí no Rio de Janeiro, que o senhor coordena também. Tá bom, pastor? Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o irmão e estou à disposição aí dos irmãos, qualquer dúvida, quiser mandar, pode mandar um direct aí para mim pelo Instagram, a gente vai conversando. Senhor, obrigado, Deus, pela vida do pastor Cleverson. Obrigado pelo seu empenho, sua dedicação, seu ministério. Continua abençoando teu servo, Pai, fortalecendo a vida dele, usando com graça e sabedoria. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a sua igreja, que o Senhor tem fortalecido o seu caminhar. Que ele possa se alegrar no Senhor cada dia mais e que cada pessoa, cada pastor, cada líder que está aqui acompanhando ou que estará assistindo essa live depois possa ser edificado e ser inspirado também para caminharmos como igrejas saudáveis, que ganham almas, que proclamam Jesus Cristo. É o que eu te suplico, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço a todos que acompanharam. Eu que agradeço. Fica na paz. Um abraço à irmã Miriam aí também, viu? Tá bom. Obrigadão, pastor. Tchau.